Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida. Nosso compromisso aos domingos, das 5 às 5h30 da tarde, refletir assuntos de relevância da nossa fé católica apostólica romana. É o propósito do Luz da Vida, desde o dia em que ele foi ao ar pela primeira vez, lá nos idos de 2016. Continuando o nosso propósito de refletir todos os salmos do Saltério, versículo por versículo, com os padres da Igreja. Hoje vamos começar uma outra etapa, a segunda etapa, comentando o Salmo 2º, o Salmo messiânico. De todos os salmos do Saltério, esse é o primeiro que a tradição da Igreja reputa como dedicado, um oráculo para a pessoa do Messias. Diz respeito, profetiza a figura do Cristo, que nós cristãos professamos ser nosso Senhor e Salvador Jesus, nascido de Maria Virgem. O Salmo 2 tem uma importância toda especial para nós, porque é um salmo citado pelos apóstolos em várias de suas cartas. É um salmo que a tradição da Igreja viu como anunciador, como oráculo, como o caminho que deveria ser percorrido pelo Cristo. Aqui nós temos, de certa forma, vamos ler daqui a pouco o Salmo 2º, os passos da vida pública de nosso Senhor. E também o seu sofrimento, seja na sua própria pele, na sua própria carne, Cristo como objeto da rejeição dos seus opositores, e temos vários escribas, fariseus, doutores da lei, herodianos. Mas também, e a primeira vez que no Novo Testamento esse texto vai ser utilizado, é Cristo sendo perseguido na igreja. Saulo, Saulo, por que me persegues? É duro lutar contra o teu aguilhão. Senhor, quem és? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Em Colossenses capítulo 1, versículo 24, se diz: completo em minha carne o que falta a paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. A paixão de Cristo já terminou e a paixão de Cristo ainda não terminou. Como assim? O sofrimento de Jesus acabou ou não acabou? Acabou, porque ele morreu na cruz, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou. Ressuscitado, ele não está mais sujeito ao sofrimento, à dor, à paixão, à coroação de espinhos, aos escárnios, etc. Nele. Mas na igreja dele, o sofrimento dele continua. Por isso, completo em minha carne o que falta a paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. O sofrimento que nós vamos ver aqui agora de Nosso Senhor no Salmo 2º, que desponta para a vitória, para a ressurreição, para o triunfo, para a glória dele, que já aconteceu, e a glória da igreja, que ainda peregrina nesse vale de lágrimas, sujeita aos tormentos, às tentações, às provações, às perseguições. Vamos então à leitura do Salmo 2º, que tem 12 versículos. Por que tumultuam as nações? Por que tramam os povos vãs conspirações? Erguem-se juntos os reis da terra, e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra seu Cristo. Quebremos seu jugo, disseram eles, e sacudamos para longe de nós as suas cadeias. Aquele, porém, que mora nos céus se ri, o Senhor os reduz ao ridículo. Dirigindo-se a eles em cólera, ele os aterra com seu furor. Sou eu, diz, quem me sagrei um rei em Sião, minha montanha santa. Vou publicar o decreto do Senhor. Disse-me o Senhor, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, te darei por herança todas as nações. Tu possuirás os confins do mundo. Tu as governarás com cetro de ferro.
tu as pulverizarás como um vaso de argila? Agora, ó reis, compreendei isso. Instruí-vos, ó juízes da terra, servi ao Senhor com respeito e exultai em sua presença. Prestai-lhe homenagem com tremor, para que não se irrite e não pereçais, quando em breve se acender sua cólera. Felizes, entretanto, todos os que nele confiam. Várias Bíblias intitulam esse salmo como o Salmo do Messias. Cito uma, entre tantas, a Bíblia Ave Maria, o Messias, Senhor do Universo. Todas as demais, você pode, se você não tem a Bíblia Ave Maria, veja aí o título do Salmo 2. Certamente, no título se faz alusão à figura do Messias. Eu disse ainda há pouco que esse salmo é importante porque é um dos raros salmos citados pela igreja primitiva no Novo Testamento. E aqui preciso citar Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 23 a 29. Nós temos a igreja sendo perseguida. Após Pentecostes, a perseguição dos judeus contra os cristãos se tornou agressiva, se tornou implacável, eu diria sanguinolenta. Sanguinolenta, porque temos pelo menos 2 irmãos nossos adultos que morreram, tiveram seu sangue derramado. Santo Estevão, no capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos, e São Tiago, irmão do Senhor, bispo de Jerusalém, que no capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, logo no começo, se diz que Herodes mandou decepar a cabeça de Tiago para agradar aos judeus. Pois bem, é nesse contexto de terrível perseguição que o Salmo 2 é citado por São Lucas, que é o autor dos Atos dos Apóstolos. Vamos ao texto. Vejam só como a igreja primitiva olhava para o saltério para enxergar nele, alguns salmos, alusões, profecias que estavam se cumprindo naqueles acontecimentos dramáticos. Vejam como a igreja primitiva era sensível ao saltério com a palavra São Lucas. Postos em liberdade, voltaram aos seus irmãos e referiram tudo quanto lhes tinham dito os sumos sacerdotes e os anciãos. Ao ouvirem isso, levantaram unânimes a voz a Deus e disseram: Senhor, vós que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, vós que pelo Espírito Santo, pela boca de nosso pai Davi, vosso servo, dissestes: porque se agitam as nações e imaginam os povos coisas vãs. Levantam-se os reis da terra e os príncipes se reúnem em conselho contra o Senhor e contra o seu Cristo. Salmo 2, versos de 1 a 2. Pois, na verdade, se uniram nesta cidade contra o vosso santo servo Jesus, que ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com as nações e com o povo de Israel, para executarem o que a vossa mão e o vosso conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que, com todo desassombro, anunciem a vossa palavra. Perceberam aqui como São Lucas, conhecedor profundo do Antigo Testamento, enxerga no Salmo 2 uma profecia acerca do sofrimento da igreja que prolonga no tempo e no espaço a paixão de Cristo. Eu repito, Colossenses capítulo 1, versículo 24. Completo em minha carne o que falta à paixão de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a Igreja. Nesse sentido, temos 3 minutos para terminar o primeiro bloco. Proponho
a reflexão de Teodoreto de Ciro, no comentário ao Salmo 2, no primeiro versículo, que vamos comentar também no segundo bloco. Porque tumultuam as nações, porque tramam os povos vãs conspirações, a perseguição da igreja, a perseguição que sofre a igreja por parte dos seus inimigos, dos seus adversários, notadamente as autoridades que, iradas, se voltam contra a esposa de nosso Senhor. As palavras do Salmo vêm de alguém que deplora e censura a multidão. Apesar de suas conspirações, que tramaram uma evidente trama para a morte do Senhor, os seus planos faliram, pois não conseguiram eliminar aquele que foi por eles crucificado, pois no terceiro dia ressuscitou e conquistou o mundo. Todas as personagens da paixão de Cristo que se insurgiram contra nosso Senhor, humanamente falando, pode-se dizer que elas conseguiram aquilo que elas desejavam. A morte de Jesus. Zombaram de nosso Senhor, que não resistiu, e ele se esvaiu, entregou ao Pai o seu espírito e morreu. Humanamente falando, Jesus é um derrotado. Humanamente falando, os adversários de Jesus venceram. Triunfaram. À luz da fé, não. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Em vão, por favor, em vão, porque tramam os povos vãs conspirações. Acabaram sendo conspirações vãs, porque aquele que foi eliminado triunfou. Aquele que foi reputado como fracassado é o Senhor da glória. Está ressuscitado. Ninguém mais pode atingi-lo. Ninguém mais pode tocá-lo. Na verdade, à luz da fé, ele é o vitorioso. Os seus inimigos são os derrotados. Está terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí. No segundo, continuaremos com Santo Agostinho explicando esse primeiro versículo, versículo de um salmo que é muito caro para a igreja, salmo messiânico que descreve o triunfo de nosso Senhor, o seu aparente fracasso, humanamente falando, e também o triunfo da igreja, perseguida pelos seus adversários, na qual cumpre-se plenamente esse Salmo 2. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo bloco, programa Luz da Vida, se debruçando sobre o Salmo 2. O segundo Salmo do Saltério tem uma importância particular para nós, porque de todos os vários salmos messiânicos, esse é o primeiro. O salmo que trata do Messias como Senhor do Universo. No primeiro bloco, comentamos com São Lucas, o autor dos Atos dos Apóstolos, ele que cita esse salmo, versículos de 1 a 2, os dois versículos que estamos a comentar, que vão aparecer aí agora. Por que tumultuam as nações? Porque tramam os povos vãs conspirações? Erguem-se juntos os reis da terra e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra seu Cristo. A primeira vez que esse salmo é utilizado no Novo Testamento é para descrever, é para demonstrar que a perseguição que a igreja está experimentando logo após Pentecostes é, na verdade, o cumprimento desta profecia. Profecia que se aplica, que se cumpre primeiramente na pessoa de Jesus e, sem dúvida alguma, esses reis da terra, esses príncipes, no tempo de nosso Senhor, nós podemos incluí-los. Entre eles, Herodes, Pôncio Pilatos, Anás, Caifás, os herodianos em menor medida, todos aqueles que detinham alguma autoridade.
Mas tudo isso em vão. Isto é, tentaram eliminar nosso Senhor, humanamente falando, conseguiram, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Tentaram cercear a liberdade da igreja, mas em vão, porque a igreja se espalhou por toda a terra. Porque mesmo com sangue derramado de Estevão, apedrejado, de Tiago, irmão do Senhor, bispo de Jerusalém, com a cabeça decepada, e tantos outros cristãos perseguidos na Terra Santa, a igreja se espalhou. O que, na cabeça deles, redundaria em abafar, destruir, extirpar a igreja de Cristo, acabou contribuindo para a sua difusão, para o aumento qualitativo e quantitativo dela. Vamos então agora pedir autorização a Santo Agostinho que dê a sua palavra sobre esses 2 primeiros versículos. Com a palavra, o grande doutor da igreja. Por que tumultuam as nações? Por que tramam os povos vãs conspirações? Erguem-se juntos os reis da terra e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra seu Cristo. Por quê? Aqui aparece em vez de em vão. Pois eles não conseguiram realizar o intento de pôr termo à vida de Cristo. Trata-se dos perseguidores do Senhor, citados também nos Atos dos Apóstolos. Aqui, por uma feliz providência, nós colocamos também a figura de São Paulo, outrora Saulo, que, no já citado martírio de Santo Estevão, foi o principal responsável. O rabino que autorizou, jogando o manto, gesto que significa dizer, a sorte desse infeliz está lançada, podem apedrejá-lo. Portanto, Paulo, perseguidor, Saulo, perseguidor. Depois, Paulo, perseguido. Paulo vai experimentar na própria pele, literalmente falando, aquilo que ele infligiu à igreja na pele daqueles que eram perseguidos. Em vão, como ele sofreu. Na 2 Coríntios nós temos uma descrição impressionante daquilo que ele passou. E me permitam evocar aqui, lembrei, não estava, garanto a você que não estava no script, por assim dizer, é 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. 2 Coríntios 11, de 23 a 27. Aqui está a descrição milimétrica, cirúrgica, do que foi a vida de São Paulo. E nele, e com ele, todos os que foram perseguidos, todos os que de alguma forma estão aqui incluídos nesses 2 primeiros versículos do Salmo 2. Muitas vezes vi a morte de perto. 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos 1. 3 vezes fui flagelado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes naufraguei, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Viagem sem conta, exposto a perigos nos rios, perigos de salteadores, perigos da parte de meus concidadãos, perigo da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, trabalhos e fadigas, repetidas vigílias com fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez, além de outras coisas. A minha preocupação cotidiana, a solicitude por todas as igrejas. Você percebeu aqui, na descrição da vida do próprio apóstolo, como ela traduz, digamos assim, de forma milimétrica, o que essa profecia dos 2 primeiros versículos do Salmo 2 nos anuncia? Por que tumultuam as nações? Por que tramam os povos vãs conspirações? Erguem-se juntos os reis da terra e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra o seu Cristo. Mas São Paulo aqui é Cristo
Não, não é. Paulo, ao longo de toda a sua vida, quando ele exerceu o seu ministério e muito sofreu por causa de Jesus até o derradeiro instante de sua vida, durante o ministério de Paulo, como apóstolo das nações, Jesus já havia ressuscitado. Mas é uma frase de Jesus para o próprio Saulo, no caminho para Damasco, quando ele caiu, em forma de pergunta, que nos mostra que o sofrimento de Paulo é o sofrimento de Cristo. O sofrimento de Estevão é o sofrimento de Cristo. O sofrimento de Tiago, irmão do Senhor, é o sofrimento de Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Como se Jesus já tinha ressuscitado? Completo em minha carne, o que falta? A paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Portanto, eu creio que os versículos 1 e 2 estão modestamente bem explicados. Com Santo Agostinho, com Teodoreto de Ciro e com o próprio São Lucas, que cita esses dois versículos nos Atos dos Apóstolos, acho que nós já podemos passar para o versículo 3. Quebremos seu jugo, disseram eles, e sacudamos para longe de nós as suas cadeias. Aqueles que estão falando aqui são os citados nos versículos de 1 a 2. Os reis da terra, os príncipes que se uniram para conspirar contra o Senhor e contra o seu Cristo. Contra o Senhor, contra Deus. Seu Cristo, ungido de Deus. O primeiro é Deus Pai. O segundo é Deus Filho. Portanto, a expressão contra o Senhor e contra o seu Cristo se refere a Deus Todo-Poderoso na sua transcendência e o seu Cristo, o Verbo que se fez carne. É a leitura cristã desses dois primeiros versículos do Salmo 2. E o primeiro que vai nos explicar esse versículo, quebremos o seu jugo. O que significa quebrar o jugo? O jugo é o peso. O peso que alguém carrega nas costas. Quebrar significa massacrar. Você imagina uma pessoa que está carregando um peso nas costas e alguém vem com um instrumento cortante ou com uma marreta ou com alguma coisa e joga em cima dele, exatamente para destruí-lo, para arruiná-lo, para matá-lo. Na paixão de Nosso Senhor, a cruz, que ele carregou do Litóstratos até o Calvário, quando ele foi crucificado. E sacudamos para longe de nós as suas cadeias. Quais são as cadeias de Nosso Senhor Jesus Cristo? Quais são os grilhões de Nosso Senhor Jesus Cristo? Ele foi manietado? Foi. Ele foi apresentado diante de Herodes, Pôncio Pilatos, Anás e Caifás, com as mãos como um bandido, amarradas, certamente. Mas quais são as cadeias? As cadeias são os nossos pecados. Em Isaías capítulo 53, versículo 5, diz que ele foi massacrado por causa dos nossos pecados. O peso que ele carregou nos ombros foram as nossas iniquidades. Ou seja, aqui nós temos um propósito que se manifestou com palavras extremamente duras, dolorosíssimas contra nosso Senhor, as zombarias, os escárnios, os insultos, todos os impropérios que os opositores de Jesus lançaram contra ele nos relatos de sua paixão e morte. Santo Agostinho, explicando o versículo 3. Quebremos seu jugo, disseram eles, e sacudamos para longe de nós as suas cadeias. Embora possa ter outro sentido, aplica-se melhor às pessoas das quais se disse que tramaram em vão. Quebremos suas cadeias e sacudamos o seu jugo. Cuidemos de que a religião cristã não nos prenda, nem nos seja imposta. É sobre isso que eu queria comentar no segundo bloco,
O que significa essa frase misteriosa? A religião cristã não nos prenda nem nos seja imposta. O básico da profissão da fé cristã, é a liberdade. Quando ela é imposta, quando ela é obrigatória, quando você professa a fé contra a sua vontade, temos aí realmente algo que merece censura. Portanto, no próximo programa, nós vamos retomar Santo Agostinho, essa frase misteriosa: cuidemos de que a religião cristã não nos prenda nem nos seja imposta. E tenho certeza que Santo Agostinho vai alargar muito os nossos horizontes, sobretudo de critérios de interpretação desse versículo 3º, que para nós diz respeito à vida de Cristo e também à história da Igreja, nos seus tormentos, nas suas aflições, nas suas perseguições. Uma santa semana para você. Um grande abraço. Deus cumule de bênçãos a sua vida. Até o próximo programa Luz da Vida, no próximo domingo, com a graça de Deus.